Olá, eu sou a Pro Gabi e sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Trauma. Pegue o seu caderno, sua caneta e venha aprender comigo de um jeito simples, claro e sem trauma. Bora começar? Potenciação de números naturais. Primeiro, amores, o que são mesmo os números naturais? Os números naturais são todos os números positivos a partir do zero. Praticamente, os números naturais são os números que vocês estão acostumados a utilizar no dia a dia. Afinal de contas, o que é uma potenciação? Potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, ok? Ou seja, sabe quando você tem um número multiplicando ele mesmo várias vezes? Então, eu posso, ao invés de escrever uma multiplicação longa, eu posso representar essa multiplicação na forma de potenciação, tá bom? Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes eu estou usando o número 3? 4 vezes. Então, eu posso representar ele na forma de uma potenciação, ok? Então, olha aqui no exemplo que a professora deu. Eu tenho esse número maior aqui, o 8, e eu tenho esse número menorzinho aqui, que é o 2. Primeiro, eu preciso saber quem é quem, tá bom? Esse número maior é o que a gente chama de base. E quem é a base? A base é o número que se repete. Esse número pequenininho aqui representa o nosso expoente. E o expoente ele indica quantas vezes a minha base vai multiplicar ela mesma. Então, aqui no nosso exemplo, eu tenho 8 elevado a 2, ou seja, 8 vezes 8. Aqui não é uma multiplicação? É o que a gente chama de multiplicação de fatores iguais. Porque quem é o meu fator? O meu fator é a minha base. E a base é o número que se repete. Estão entendendo a relação que existe aqui? Se o meu expoente é 2, significa que a minha base vai multiplicar por ela mesma 2 vezes. Então, quanto que é 8 vezes 8? 64. O que é 64? É a minha potência. O que é a potência? É o resultado da operação, que nós chamamos de potenciação. Tudo bem? Então, repetindo aqui, a minha base é o número que se repete. Nesse caso, quem é a minha base? É o 8, é o número maior. Tudo bem? Quem é o meu expoente? O expoente é esse número pequenininho que fica aqui em cima do lado direito, perto da minha base, tá? E o que o expoente indica? O que ele representa? Ele representa quantas vezes a base se repete. Então, se o meu expoente é 2, a minha base se repete 2 vezes, ela vai aparecer 2 vezes. Se o meu expoente é 3, a minha base vai aparecer 3 vezes e assim por diante, tá bom? E aí, a gente sabe que potência nada mais é do que o resultado da operação. Então, portanto, 8 elevado a 2 é 8 vezes 8 e 8 vezes 8 é igual a 64, ok? Então, qual é o resultado de 8 elevado a 2? 64. Tá? E na potenciação, nós temos alguns casos especiais que vocês vão aprender no decorrer dos exercícios. O que a gente precisa saber? Que quando o nosso expoente é 1, o resultado é o próprio número. Por quê? Se o meu expoente indica quantas vezes o número aparece, se o meu expoente é 1, o número vai aparecer quantas vezes? Uma vez. Então, qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, tá bom? Então, o número permanece igual. Agora, nós temos outro caso aqui, o expoente zero. O que acontece quando o meu expoente é zero? Não importa o número que você tenha. Quando seu expoente é zero, o resultado da sua potenciação será sempre 1. Ah, 4 elevado a zero, 1. 1 milhão elevado a zero, 1. 554 mil elevado a zero,
1. Qualquer número elevado a zero dá 1. Vou explicar agora de uma forma simples, porque depois, numa próxima aula, vamos desenvolver melhor este conceito, tá? O que eu posso dizer no momento é, toda vez que eu tenho um expoente zero, eu estou indicando que eu estou dividindo o número por ele mesmo. Por exemplo, quanto que é 2 dividido por 2? 1. Quanto que é 1 milhão dividido por 1 milhão? 1. Quanto que é 25 dividido por 25? 1. Então, a princípio, vocês vão entender essa parte, ok? Que qualquer número elevado a zero dá 1, porque o expoente zero indica que você está dividindo o número por ele mesmo. Aí, na próxima aula, quando eu entrar em propriedades da potenciação, eu vou explicar melhor este caso. Mas, para o nosso momento, vamos pôr na nossa cabeça que qualquer número elevado a zero sempre dá 1. Tudo bem? Agora, com relação à leitura da potenciação, a gente pode ler, aqui eu dei 3 exemplos, tá? Então, a gente pode ler de 3 formas diferentes. Eu coloquei aqui o 8 elevado a 2. Por quê? Se eu tenho uma potência, um número menor, ele fica lá na parte de cima. Por isso, utilizamos a palavra elevado, ok? Ou eu posso falar 8 elevado à segunda potência. E também temos a leitura 8 elevado ao quadrado. E aqui no outro exemplo, como é que eu posso falar então? Ah, Sora, eu posso falar 5 elevado a 3. Ok. Ou 5 elevado à terceira potência. Ou 5 elevado ao cubo. Então, qualquer número você pode falar de uma dessas 3 formas. Tudo bem? Então, eu posso falar 20 elevado a 1. 20 elevado à primeira potência. 40 elevado a 20. Ou 40 elevado à 20ª potência. Mas eu quero que vocês reparem numa coisa. Eu estou chamando uma atenção muito grande ao meu expoente 2 e ao meu expoente 3. Eles são os únicos que a gente pode ler de uma terceira forma. Então, aqui a professora colocou 3 exemplos, mas esses 3 exemplos e esse último aqui, eu só faço a leitura diferenciada quando o meu expoente é 2 ou quando o meu expoente é 3. Por que, Sora? Presta atenção nessa curiosidade quando o meu expoente é 2. Por que a gente pode falar que quando o expoente é 2, eu vou elevar ao quadrado? Porque isso vem da área de um quadrado que vocês já aprenderam a calcular. A professora no Fundamental 1, ela já ensinou que para achar a área de um quadrado é só você multiplicar o lado por ele mesmo. Então, se eu quero achar a área de um quadrado que tem lado 4, eu faço que a área é 4 vezes 4. Se eu quero achar a área de um quadrado que o lado é 5, eu faço 5 vezes 5. E aí a professora não acabou de explicar que o expoente indica quantas vezes eu estou multiplicando a base por ela mesma? E a base é o valor que se repete? Então, dá uma olhada aqui na área desse quadrado. Quem é que está se repetindo? A letra L. Quantas vezes ela se repete? 2 vezes. Então, eu posso falar que a área é lado vezes lado, ou eu posso escrever na forma de potência, não é isso? Eu posso falar que a área é L elevado a 2. Portanto, como a área de um quadrado é o lado vezes ele mesmo, qualquer número elevado ao expoente 2 pode ser lido de qual forma? O número elevado ao quadrado. Então, aqui no exemplo do 8, eu posso ler 8 elevado ao quadrado, tá bom? Toda vez que o meu expoente é 3, eu posso falar elevado ao cubo. Mas por quê? Porque vem do volume de um cubo. Assim como a área é o produto de 2 dimensões, ou seja, lado vezes lado, o volume de qualquer figura é o produto
de 3 dimensões. O que é produto mesmo? Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, se eu quero achar o volume de um cubo, o cubo ele vem de qual figura plana? Do quadrado. Então, ele também tem todos os lados iguais. Para achar o volume de um cubo, é só fazer lado vezes lado vezes lado. Repara com a pro. Quando eu escrevo algo na forma de potenciação, o expoente não indica quantas vezes você multiplica a base por ela mesma? Neste caso aqui, quantas vezes o L eu estou multiplicando por ele mesmo? 3 vezes. Então, eu posso escrever na forma de potenciação o L vezes L vezes L como L elevado a 3. E como esse 3 está indicando aí o volume de um cubo, porque eu estou multiplicando o lado por ele mesmo 3 vezes, a gente faz essa relação na potenciação. Então, o expoente 2 e o expoente 3 são os únicos expoentes que recebem essa nomenclatura especial. Então, todos os outros números eu posso falar elevado ao número. Vou utilizar aí como exemplo o 4, elevado a 4, elevado à quarta potência. O número 5, né? Se o meu expoente for 5, elevado a 5, elevado à quinta potência. E se o meu expoente é 45, elevado a 45, elevado à 45ª potência. Tá dando para entender? Sim, Sora. Só que quando o seu expoente for 2 ou 3, você tem 3 formas de falar. E a mais utilizada é essa última, ok? Porque a gente relaciona. Toda vez que eu estou multiplicando um número por ele mesmo 2 vezes, o que eu estou encontrando? A área, certo? Porque quando eu multiplico um número por ele mesmo, é área. Quando eu multiplico o número por ele mesmo 3 vezes, é o volume. Então, toda vez que eu tenho expoente 2, eu posso falar ao quadrado. Toda vez que eu tenho expoente 3, eu posso falar ao cubo. Tudo bem? E isso só é válido para o expoente 2 e para o expoente 3. Fechou? Então, vem com a pro. Exemplos. Escreva na forma de multiplicação e ache o resultado de 3 elevado a 2, ou 3 elevado à segunda potência, ou 3 elevado ao quadrado. Então, o que a gente tem que saber? Que o meu 3 é quem, amores? É a nossa base. Quem é esse número 2 pequenininho aqui em cima? É o nosso expoente. E o que a gente precisa saber? Que a base elevada ao expoente, o expoente indica quantas vezes a base se repete. Ou seja, 3 é o número que vai se repetir aqui na minha multiplicação. Então, como que a gente escreve 3 elevado ao quadrado? 3 vezes 3. E ele não pede para achar o resultado? Agora é tabuada. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Pronto. A gente achou a nossa potência. Potência é o que mesmo? É o resultado da potenciação. Beleza? Então vamos lá. Exercício 2. Escreva na forma de multiplicação e ache o resultado de... Como que eu posso ler mesmo? 5 elevado a 3, 5 elevado à terceira potência ou 5 elevado ao cubo. Vamos identificar aqui quem é quem? Quem é mesmo o número 5? É a nossa base. Base é o número que se repete, ok? Quem é esse 3 aqui do lado? É o nosso expoente. O que o expoente indica? Quantas vezes a base se repete. Ou seja, quantas vezes ela vai multiplicar por ela mesma. Então, vamos resolver aqui. 5 elevado ao cubo. Então, a gente sabe o quê? Que a nossa base 5 vai se repetir
3 vezes. Então, se eu quero escrever na forma de multiplicação, isso fica 5 vezes 5 vezes 5. E se eu quero encontrar o resultado, tabuada. 5 vezes 5, 25. Pego o resultado e multiplico por 5. 25 vezes 5, 125. Ai, Sora, não sei de cabeça, faz a conta do lado. Se eu faço 5 vezes 5, esse é fácil, 25. Quantas vezes eu já usei a base 5? 2 vezes. Falta usar mais uma vez. Aí eu posso montar a minha conta de pé aqui do lado. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. Então, a minha potência é 125. Beleza, amores? Agora aqui, vamos treinar a leitura. Escreva como se lê este número aqui. Lembrando que 8 é a nossa base e 2 é o nosso expoente. Como que a gente pode ler esse número? Ah, Sora, eu posso ler assim, ó. 8 elevado a 2. Isso é uma forma. Ah, eu posso ler aqui, vou escrever aqui em cima. 8 elevado à segunda potência. Ou eu posso escrever 8 elevado ao quadrado. Quais são as únicas potências que têm 3 formas de leitura? Expoente 2 e expoente 3. Fechou? Então, ó, agora é sua vez. Dê uma pausa na telinha, pegue uma folha, pegue o seu caderno, tenta resolver o exercício 1, 2, 3 e 4, que a Pro tá aqui esperando. Depois que você terminar, dá o play para conferir a correção e verificar qual foi o exercício que você acertou, o que você errou e tirar a sua dúvida, ok? Então vamos lá, não perde tempo não, ó. Tic-tac, tic-tac. Vamos, turminha, sua vez. Agora chegou o momento da correção. Vamos verificar se você acertou, se você errou, se ficou alguma dúvida. Não esqueça de deixar nos comentários, ok? Que a professora vai ler com atenção e te dar um retorno também. Então vamos lá. Transforme os produtos indicados em potência. Ou seja, eu vou escrever na forma de expoente. 3 vezes 3. Quem é o número que está se repetindo? É o 3. Como que eu escrevo ele na forma de potência? É 3 elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, toda vez que você tem um exercício que ele fala escreva na forma de potência, ele está pedindo para você escrever na forma de base e o expoente. Agora, se ele pede para calcular o resultado, ele indica também aqui no próprio enunciado. Aqui ainda bem que não pediu para calcular o resultado, né, amores? Porque imagina você, olha o seu H, olha o I, ia ficar um número absurdo, tá bom? Agora no exercício B, 5 vezes 5 vezes 5. Quem é a minha base? 5. Quantas vezes ele se repete? 3. Como que a gente lê? 5 elevado ao cubo. Agora, olha aqui no exercício C, 7 vezes 7. Quem é a minha base? 7. Quantas vezes essa base se repete? 2 vezes. Então, como é que fica? 7 elevado ao quadrado. Aqui, quem é a minha base? É o número 8. Então, eu vou marcar aqui. Quantas vezes ele se repete? 4 vezes. Como que a gente faz a leitura? 8 elevado à quarta potência. Ou 8 elevado a 4. Eu prefiro mais quarta potência, tá bom?
Aqui, quem é a nossa base? É o número 1. Aí eu pergunto para você, vou pôr a minha base, quantas vezes o número 1 se repete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como é que fica aqui? 1 elevado à sétima potência. Aqui, quem é a nossa base? É o número 6. Quantas vezes a base se repete? 3 vezes. Então, eu escrevo 6 elevado ao cubo, ou 6 elevado à terceira potência. Aqui, quem é a minha base? A minha base é o número 2. Quantas vezes a base se repete? 4 vezes. 2 elevado à quarta potência. Aqui, quem é a minha base? É o número 45. Quantas vezes a base se repete? 1, 2, 3, 4. Meu expoente é 4. 45 elevado à quarta potência. Aqui, 68 é a minha base. Vou colocar. Quantas vezes essa base se repete? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 68 elevado à sexta potência. E agora, quem é a minha base? 89. Quantas vezes a base se repete? 3. Então, fica 89 elevado à terceira potência. E aí, ou elevado ao cubo, você acertou? Deixe nos comentários. Agora, exercício 2. Escreva como se lê. Então, a professora vai colocar aqui, ó. 4 elevado ao quadrado. Ai, Sora, eu escrevi 4 elevado à segunda potência. Tá certo. Elevado a 2. Tá certo também, ok? Agora, este daqui? Fica 5 elevado ao cubo, ou à terceira potência. E esse daqui? 2 elevado à sexta potência. Beleza? E o D? 7 elevado ao cubo. E o exercício E? 3 elevado à quarta potência. E o F? 30 e 8 elevado à quinta potência. E o exercício G? 7 elevado a... Opa! Sexta potência. E o último? 12 elevado a sexta potência. Agora o exercício 3. Resolva e dê a nomenclatura. Então, aqui
ele fala para resolver. Na realidade, o exercício ele já está resolvido e você vai dar a nomenclatura, certo? Então, aqui, quem é a minha base? Base é o número que se repete, então é 4. Quem é o meu expoente? Expoente é o número que indica a quantidade de vezes que a base se repete, é o 2. E quem é a minha potência? Potência é o resultado da operação, 16. Agora a gente tem aqui no B, 5 elevado à terceira potência, 5 vezes 5 vezes 5, igual a 125. Quem é a minha base? 5. Quem é o meu expoente? 3. Quem é a minha potência? É o resultado, 125. E no último, quem é a minha base? 2. Quantas vezes esse número 2 ele está repetindo? Aqui não está mostrando. Então, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso daqui, se a gente analisar, é 2 elevado a 6, sexta potência. Então, quem é o meu expoente? 6. Quem é o resultado? 64. Tudo bem? Ai, Sora, mas eu não consegui resolver este exercício. Sabe por quê? Você não usou X. Aqui tá ponto. 4,4. 5,5,5. Sim, meus amores, é verdade. No sexto ano, a multiplicação a gente indica aqui com um X. Mas quando vocês chegam no sétimo ano, vocês vão verificar que a gente vai trocar o X pelo pontinho. Por quê? Porque a partir do sétimo ano, X é o valor que eu quero encontrar. Aí, para não confundir, a gente troca a letra X, né, esse X da multiplicação, por um ponto, ok? A professora fez isso de propósito para aproveitar e falar sobre isso. Por enquanto, vocês fiquem à vontade para usar o X na multiplicação. Mas saibam que no ano que vem, vamos trocar o X pelo pontinho, tá bom? E agora o último exercício. Ele pede para a gente calcular. Então, vamos lá. Quem é a minha base? 2. Quem é o meu expoente? 3. Para eu calcular, eu posso escrever 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quanto equivale 2 elevado ao cubo? 8. 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, quanto equivale 3 elevado à quarta potência? 81. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1. E quanto que é 1 vezes 1? 1. Meus amores, vou falar mais uma coisinha aqui. Se a sua base for 1, não importa o valor do expoente, o resultado sempre será 1. Por quê? Porque se você multiplicar o número 1 por ele mesmo várias vezes, sempre dá 1, tá bom? Aqui, 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Quanto dá? 1. E quanto que é 10 elevado ao cubo? É 10 vezes 10 vezes 10. E quanto é que dá? 1000. E lembra da relação que a professora mostrou para vocês? Quando a minha base for 10, a quantidade de zeros indica a quantidade aqui do meu expoente. Tudo bem? Agora aqui, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá quanto? 9. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, que dá quanto? 16. 2 elevado a 1, 2. Por que mesmo? Porque se o expoente é 1, significa que a base se repete uma única vez. Ela nem se repete, ela só vai aparecer uma vez. Tudo bem? Ou seja, que você não pode esquecer, sempre que o expoente é 1, o resultado é o próprio número. 3 elevado a 1, 3.
E 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Puxa vida, 0 elevado à quarta potência é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Que dá quanto? 0. Então, quando a base é 0, também não precisa fazer conta. 0 elevado a qualquer valor sempre dá 0. 58 elevado a 0. Quem é que lembra? 1. Isso mesmo. Qualquer número elevado a 0 sempre dá 1. Por que mesmo? Porque no momento a professora explicou que quando o meu expoente é 0 é porque eu estou dividindo o número por ele mesmo. 2 dividido por 2, 1. 50 dividido por 50, 1. Então, qualquer número elevado a 0 dá 1. Ai, Sora, mas eu precisava de mais uma explicação. Sim, como a professora prometeu, na próxima aula sobre propriedades da potenciação, eu vou justificar melhor isso que eu acabei de falar, ok? Então, aqui, quanto que é 1002 elevado a 0? 1. Porque o expoente é 0, o resultado sempre dá 1. 1 elevado a sexta. Preciso, gente, escrever 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? Não, mas eu quero, então escreva. Mas e se eu pôr só 1, Sora? Tá certo, ok? Eu vou pôr aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá se repetindo 6 vezes. E o resultado eu vou pôr aqui embaixo, porque não cabe lá. Quanto é que dá isso? 1. 10 elevado à quinta. Ah, Sora, vou escrever aqui embaixo, ó. É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, quanto é que vai dar isso? 100.000. Precisava escrever? Não, Sora, quando a base 10, é só copiar o número 1 e a quantidade de zeros é igual à quantidade do meu expoente. Fechou, galera? Espero que esta aula tenha ajudado você. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder as próximas aulas. Você também pode me acompanhar no Instagram, onde compartilho dicas e novidades. Se tiver algum exercício que gostaria de ver resolvido aqui no canal, é só enviar pelo Resolve Aí pro Gabi. E se tiver dúvidas, sugestões ou quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail está aqui na tela. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula. Tchau, tchau!